Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Neste pequeno versículo, nós aprendemos três atitudes que são essenciais para a nossa jornada nessa vida e na nossa caminhada cristã. Parece ser óbvio, parece ser simples, porém todos nós sabemos que não é fácil nós colocarmos cada uma delas em prática. A primeira é alegrar-se na esperança. Quando se fala de esperança, é algo que nós desejamos, ansiamos que aconteça, porém que não está de maneira palpável, que não é algo tão fácil de se ter. Por isso que nós temos que ter a esperança. Existe um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. O que isso quer dizer? Que nós precisamos acreditar até o fim. Ter esperança é crer, é confiar de que lá na frente aquilo pode dar certo, que nada é impossível. E Paulo, autor da carta aos Romanos, ele nos orienta a alegrar na esperança. Então, o que seria isso? Se existe pelo menos uma mínima chance de algo dar certo, de um sonho se realizar, nós precisamos se alegrar nisso. Porque tudo é possível àquele que crê. Alegrar-se na esperança não é tão fácil, porque muitas vezes a gente só enxerga aquilo que pode dar errado. A gente tem uma mente muito pessimista, muito negativa, e se há 90% de chance de algo não dar certo e somente 10% de dar certo, a gente tende a olhar para esse lado negativo, de que as coisas não vão acontecer, prefere desistir, prefere mudar a rota, do que ter esperança que aquilo ainda pode acontecer em nossas vidas. Por isso é importante que nós venhamos a nos alegrar diante de uma esperança que nós temos. A segunda característica, a segunda orientação que ele nos dá é para sermos pacientes na tribulação. Outro desafio para cada um de nós. Quando nós estamos passando por uma luta, por uma adversidade, a gente pede a Deus, clama ao Senhor para que aquilo acabe logo. Quando estamos passando por um deserto, por alguma enfermidade, por alguma crise financeira, crise conjugal, tudo que a gente quer é que aquilo se encerre logo, que aquilo se resolva logo, que esse conflito, um conflito familiar, que aquilo venha a ser resolvido o quanto antes. Mas a gente entende que existem ciclos que o Senhor permite que certas adversidades aconteçam na nossa vida porque elas estão gerando lições, testemunhos para cada um de nós. Eu tenho certeza que você que já passou por algum tipo de deserto saiu dali talvez ferido, mas com muitas lições, com um aprendizado profundo. E por isso que existe um tempo certo para que essa tribulação se encerre. E que esse resultado na nossa vida seja palpável, seja de fato um testemunho que nós possamos compartilhar com as pessoas à nossa volta. E é por isso que Paulo nos orienta a ser pacientes na tribulação. Porque nem sempre essa dificuldade, essa tribulação, ela vai acabar na hora que a gente quer, mas sim na hora que ela precisa se encerrar, que a lição vai ser dada, tanto para nós como aqueles que estão à nossa volta, quando o propósito de Deus se cumprir em nossa vida através daquela tribulação. Porque o Senhor trabalha em meio à tribulação. O próprio Jesus foi levado pelo Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele, não, mesmo sendo Jesus, ele não podia encerrar aquela tribulação. Tinha um tempo certo para ele fazer aquele jejum, para ele estar em oração, para ele ser tentado e finalmente vencer todas aquelas tentações. E a Bíblia diz que no final os anjos vieram e o serviram. Então esse é o resultado que todos nós temos quando nós temos paciência na tribulação. No fim, os próprios anjos irão nos servir. O Senhor há de nos recompensar por essa paciência durante a tribulação. E finalizando, perseverem na oração. A oração ela é a chave de tudo. A oração é uma conversa com Deus. É a gente falar com o Senhor, que é o dono de todas as coisas, aquilo que nós precisamos, aquilo que estamos passando. Porque apesar de ele já conhecer o nosso coração, ele, como um bom pai, quer ouvir o seu filho, a sua filha, pedir a ele, desabafar com ele, abrir o coração e reconhecer que nós precisamos do Senhor todos os dias. Então, perseverar na oração também não é uma lição fácil, porque quando nós estamos aí
tendo uma mínima esperança de que algo aconteça, quando nós estamos passando por uma tribulação e tentando ser pacientes, nem sempre a gente tem força para orar. Mas a Bíblia vai dizer que até as nossas lágrimas são colhidas pelo Senhor como uma oração. Ou seja, até o nosso sentimento, até as nossas emoções, elas também chegam ao Senhor como uma oração, como uma forma de súplica, de clamor a Ele. Então persevere na oração, às vezes com palavras, às vezes em lágrimas, às vezes de joelho, às vezes gritando para os céus, mas persevere em oração, porque essa é a chave da vitória. Talvez ela não venha na hora que você tanto espera e tanto precisa. Por isso que precisa ser paciente na tribulação. Mas não deixe de orar, porque na hora certa o Senhor vai intervir em seu favor e abençoar a sua vida. Que nós possamos aprender essas 3 lições no dia de hoje, aplicar em nossas vidas e que o Senhor venha nos recompensar. Que Deus te abençoe.